O conto do vigário é o mais antigo gênero de ficção que se conhece. A rigor, pode-se crer que o discurso da serpente, induzindo Eva a comer o fruto proibido, foi o texto primitivo do conto. Então veja, o discurso da serpente, ele foi o texto primitivo desse conto do vigário. Se ele é o texto primitivo, ele originou o conto do vigário. Ele veio antes do conto do vigário. Concorda comigo? Opa! Nesse segmento de uma crônica machadiana de A Semana, Machado de Assis cita o discurso da serpente por quê? Como? Então, o discurso da serpente foi o texto primitivo do conto do vigário. Ele é um exemplo do conto do vigário? Então, ele veio antes do conto do vigário, né? Ele é primitivo, ele originou o conto do vigário, correto? É a fonte primeira de todos os contos do vigário. Opa, ele originou, então é a fonte primeira, porque é o texto primitivo, é a fonte primeira de todos os contos do vigário. Gostei da alternativa B. O gênero de ficção mais antigo que se conhece, olha só, o conto do vigário é o mais antigo gênero de ficção que se conhece. Na letra C, o gênero de ficção mais antigo que se conhece. Então, o discurso da serpente é o gênero mais antigo de ficção que se conhece. O conto do vigário é o gênero mais antigo de ficção que se conhece. Beleza? Então, aqui ele falou sobre o discurso da serpente. O conto do vigário, sim. O discurso da serpente não tem essa referência. Beleza? Ele fala que o conto do vigário é o mais antigo gênero de ficção que se conhece. E ele falou do discurso da serpente com a informação. Ele foi o texto primitivo. Foi o texto que originou o conto do vigário. Veio antes do conto do vigário. Tudo bem? E aí ele fala, ó, ele é o mais antigo gênero de ficção que se conhece, significando que o discurso da serpente, ele está num outro gênero, beleza? Um outro gênero, ok. O gênero de ficção mais antigo que se conhece, o texto primitivo de indução para o mal. Então, olha só, nesse segmento de uma crônica machadiana de A Semana, Machado de Assis cita o discurso da serpente. O discurso da serpente, esse daqui, que foi o texto primitivo do conto, que induz Eva a comer o fruto proibido, o texto primitivo de indução para o mal. Então, o discurso da serpente induzindo a comer o fruto proibido. Então, foi o texto primitivo. O texto primitivo de indução para o mal. Bom, aqui o que ele coloca para a gente é que o discurso serpente, ele é o texto primitivo do conto. Então, ele é anterior ao conto do vigário. Ah, terror, mas olha só, ele é o texto primitivo de indução para o mal. Aí eu vou entender que induzir Eva a comer o fruto proibido, isso seria indução para o mal, beleza? O que o texto traz para a gente é que o discurso da serpente foi o texto primitivo do conto, o conto do vigário. Aí, terror, fiquei meio na dúvida nessa daqui, cara. O texto primitivo de indução para o mal. Porque ele pode ser um texto primitivo, sim. Ele é o texto primitivo do conto. Mas é o texto primitivo de indução para o mal. Porque aqui, ó, induzindo Eva a comer o fruto proibido. Cara, realmente nesse texto primitivo teve indução para o mal? Porque a Eva acabou comendo o fruto proibido e acabou gerando tanto problema, aquela coisa toda, que é uma passagem bíblica e tal. Beleza. Mas olha só, ele é o texto primitivo do conto. Ele é o texto primitivo de indução para o mal, significa que então ele foi o texto primeiro e depois dele vários outros textos de indução para o mal ocorreram. Não, não foi isso que se quis dizer. Concorda comigo? Houve sim uma indução para o mal, induzindo Eva a comer o fruto proibido? Sim. E aí esse discurso da serpente foi o texto primitivo do conto. Ele veio antes do conto, o conto do vigário. Ok. Beleza, então depois dele outros contos vieram. Ok. Agora olha só, o discurso da serpente, ele é visto como? É o texto primitivo de indução para o mal? Significa que depois dele vários outros textos de indução para o mal basearam-se nele como origem? Não.
Não é essa a intenção. O que o texto traz para a gente é que o discurso da serpente foi o texto primitivo do conto, e não de outros textos de indução para o mal. Entendeu? Cuidado, hein? Bastante cuidado. Um caso raro de ficção em texto religioso. Ele é tido como realidade, né? Na concepção religiosa, ele é tido como realidade, beleza? Então, nesse caso, ó, um caso raro de ficção, então ele é tido como algo, esse discurso da serpente aqui, como algo real, tá? E aí eu queria até que você observasse aqui o seguinte, ó, alternativa então B de bola é a correta, tá? Então, ele é um exemplo de conto do vigário? Não é exemplo, ele é a origem, é o texto primitivo, é a fonte primeira de todos os contos do vigário, ok? A partir dele, temos vários outros contos do vigário, e não vários outros textos de indução para o mal. Por isso, a alternativa D está errada, beleza? Ok. Letra C. O discurso da serpente é o gênero de ficção mais antigo que se conhece? O gênero de ficção mais antigo que se conhece é o conto do vigário. Tudo bem? Beleza. Ô Teô, mas se o discurso da serpente ele é anterior, então ele deveria ser o gênero ainda mais antigo. Mas aqui a gente vai observar que pela alternativa E também se tem a ideia da concepção da sociedade, na relação da religião, que Eva realmente existiu. É uma concepção, né, de que Eva realmente existiu. Então não seria ali a intenção, né, desse discurso serpente, não seria de trazer uma ficção, mas de trazer algo real na concepção religiosa. Por isso, a alternativa C, o gênero de ficção mais antigo que se conhece, ele está aqui literalmente voltado para conto do vigário. Se o discurso da serpente é anterior, é texto primitivo desse conto, então deveria ser sim o gênero mais antigo que se conhece, mas ele não é visto como ficção. Assim como você percebeu não visto como ficção aqui, a gente perceber a alternativa E, que também não é de ficção. Por isso, nós reforçamos que a alternativa B de bola realmente é a correta.